As pessoas do seu trabalho afetam a sua cabeça, mas você tem que ser forte o suficiente para saber o quão você vai deixar isso acontecer. Uma vez eu trabalhei com uma pessoa que ela era superior a mim, né, na devida repartição, e era uma pessoa assim que queria ser muito autoritária, né, sem ter o devido aparato para aquilo. Por que eu digo o devido aparato? Porque ela não estava respaldada em nenhum cargo, nada. Ela só estava ali para coordenar, né? O que eu e outra pessoa fazíamos. E essa pessoa, toda vez que eu chegava mais cedo do meu horário, eu ficava estudando, né? Porque eu não tinha muito tempo para estudar quando eu chegava em casa, porque eu tenho uma filha, e outras coisas. E tenho certeza que você também deve ter 1 milhão de coisas para fazer, e por isso que você tá vendo esse vídeo. E aí, gente, quando eu chegava no meu ambiente de trabalho, cerca de 1 hora antes, ela chegava bem atrasada do horário dela. E até aí, tudo bem, porque eu não tô nem aí. Mas toda vez que ela me via estudando, ela falava assim: tu sabia que tu ainda tem coisa pra entregar, né? Sendo que, gente, eu sempre entregava as minhas coisas no horário. Eu era uma pessoa que eu sempre tive, assim, urbanidade. Em que sentido? Nunca me meti em fofoca de trabalho, nunca quis saber da vida dos outros, né? Até porque não me interessa. E eu falava assim, eu sei, tá tudo bem, eu vou entregar no horário e tal, mas era uma coisa que eu nem precisava falar, sabe? Você precisa se justificar quando você passou do seu tempo, né? Quando você ainda tá dentro daquele prazo, você não tem que ficar se explicando quando é que vai entregar, né? E ainda mais que ela não era a minha chefe direta, né? Ela era o intermediador do chefe, digamos assim. E, gente, eu percebia o quanto que incomodava o fato de eu estar estudando. Sempre quando tinha uma festinha, alguma coisa, ela falava assim: eu não consigo estudar, eu queria ser como tu, porque eu não consigo me concentrar, não sei o que. Eu falava: nossa, mas nesse tempo que tu tem aqui, tu pode estudar e tal. Porque eu via, né, isso foi uma coisa que eu observei, que ela passava 90% do tempo reclamando que não podia estudar, mas, ao invés de estudar, ela ficava nas outras salas, conversando, vendo o TikTok o dia inteiro. Gente, às vezes eu queria me concentrar para assistir um vídeo, né? A gente trabalhava na mesma sala, eu queria me concentrar para ver um vídeo. E ela ficava a maior parte do dia no TikTok e no Instagram. Então, assim, por que eu tô falando que você deve se blindar do seu ambiente de trabalho? Porque você tá trabalhando, né, 99% das vezes é por necessidade, sabe? E a gente não quer estar aqui. Não quer estar aqui entre aspas, né? Não quer estar no nosso ambiente de trabalho. Eu quero estar aqui onde eu tô, tá? Só pra deixar muito claro. Mas assim, 90% das vezes é por necessidade que a gente precisa do dinheiro, sabe? Então você precisa ter muito cristalino na sua cabeça, e esse vídeo eu tô fazendo pra falar isso. Que você, não é porque você convive com certas pessoas que você vai ter o mesmo pensamento dessas pessoas. A maioria das pessoas que tá no trabalho, elas estão confortáveis onde elas estão. Elas estão cumprindo a sua necessidade e estão satisfeitas. Isso é ótimo. A gente não tem que se meter qual é a predileção de vida de ninguém, sabe? Mas a gente tem que ter a consciência de que nós que estudamos não somos iguais àquelas pessoas. Nós precisamos ter uma mentalidade de que a gente está nesse ambiente, é agora, e um dia eu vou estar num ambiente melhor. Porque se a gente ficar tendo a mesma postura das pessoas que trabalham no mesmo ambiente que a gente vai continuar no mesmo lugar, entendeu? E essa história de que nós somos frutos das pessoas que nós mais convivemos, vírgula, nós somos frutos das pessoas que nós convivemos e temos a opção de escolher isso, tá? Em que sentido? Não é porque eu convivo com você todos os dias que eu escolho estar com você todos os dias. Às vezes eu tô, mas minha cabeça tá em outro lugar. Às vezes eu tô com você, mas na minha cabeça eu tô assistindo uma videoaula. Então a pessoa que eu mais convivo não é você, é o meu professor da videoaula. Porque enquanto você tá falando comigo, eu tô concentrada em outra coisa, sabe? Então, assim, essa mudança de mentalidade, né, que hoje o pessoal chama de mindset, só inventaram um nome bonito para a seguinte coisa: você pode moldar o seu pensamento para coisas favoráveis a você. Você não precisa se igualar àquelas pessoas que você convive no trabalho ou na sua família que te arrastam para baixo. O grande exemplo que eu tenho na minha casa, né, na minha casa assim, na minha família, é o meu pai, que veio de uma família extremamente pobre, entendeu? De uma família que
não foi estudada, mas ele estudou e conseguiu passar em medicina, entendeu? Então, assim, o meu pai podia muito bem ter escolhido, né, ter seu fruto das pessoas que ele mais convive, que eram os familiares dele, que não tinham estudo, etc. Mas ele escolheu ter outra postura. Então, o que eu tô dizendo pra vocês é, nós evoluímos como sociedade para que você saiba moldar, tá? Agora, você não é mais um ser neordental que você obrigatoriamente vai ser fruto do meio. Não. Não. Você é capaz de moldar quem você será com base na sua mente, tá? Se você tá num ambiente que você não quer, se você tá num ambiente que você sente que ele te arrasta pra trás, dê ressalvas a esse ambiente. Não se misture a esse ambiente. Crie uma personalidade que você possa se blindar de certas coisas, tá? E quando for extremamente necessário, né, como foi a convivência, como foi o caso que eu contei pra vocês dessa pessoa que eu convivia no meu trabalho, a minha resposta sempre foi: não dá, eu tô ocupada agora. Não quero conversar sobre isso, eu tenho outra coisa pra fazer. Então, assim, não trate mal ninguém, tá? Siga a sua vida, não queira ser melhor do que ninguém, porque você não é. Nunca será, mesmo você estando no melhor posto da vida. Mas saiba dividir as coisas. Não se misture, tá? Segregue aquilo que você acha importante e aquilo que você entende que vai te arrastar para trás, sabe? Você, como ser humano, você tem a capacidade psíquica, tá? E uma capacidade física também, até certo ponto, de não se misturar com certas coisas. Então, esse vídeo eu tô fazendo mais por um cunho social, né? Que ele também é importante, porque a gente tem que conviver em sociedade, para você entender que você é capaz de muitas coisas sim, tá? Não se sinta ruim porque você não tem o melhor ambiente para estudar. Cara, ninguém tem. Se você for ver os primeiros lugares aí em concurso, a maioria das pessoas trabalhava muito. A maioria das pessoas estava ali lutando pelos seus filhos, pelas pessoas que ama. Então, assim, mudança de pensamento. Mudança de pensamento.